Nós estamos na terceira e última parte da palavra purê de batatas. E é interessante porque nós temos aprendido a grande importância mesmo que nós temos de realmente se tornar um purê de batatas, né? Fale para a pessoa ao seu lado, você vai virar purê. Aleluia. Agora, para você que está assistindo pela primeira vez, você vai querer participar da primeira parte e da segunda parte. Não esqueça de entrar no YouTube e assistir a primeira parte e a segunda parte. Mas eu vou dar uma resumida rápida aqui. A realidade é que Jesus disse que quando nós nos tornarmos um, aí sim e somente assim o mundo todo vai crer. E nós vemos que a igreja primitiva, ela praticava esse tipo de comunhão, aonde eles realmente se tornaram um só, uma só unidade. Então é a diferença entre união e unidade. União é um saco de batatas, mas a Bíblia fala que não. Quando é da forma que Deus quer, não é união, é unidade. Então um saco de batatas, muitos life groups, não aqui em São Paulo, em nome de Jesus, mas muitos pequenos grupos que igrejas promovem por aí, muitas vezes são como um saco de batatas. São como um saco de batata, é meio sem graça, a pessoa vai lá, senta, ai, tudo bem, e tal, conversa, estuda a Bíblia um pouco, canta e tal, aí volta para casa e é só aquilo. Isso é um saco de batatas. Mas se você realmente praticar o verdadeiro purê de batata, deixa eu falar, isso é uma realidade. É impossível praticar o verdadeiro purê de batatas e deixar de ser super atraente, super maravilhoso. Eu estou lhe dizendo, se um pequeno grupo, que nós chamamos aqui de life group, praticar o purê de batatas, sempre, sem exceção, marque minhas palavras, sempre ele se torna atraente, gostoso, todo mundo quer participar, ele começa a crescer e multiplicar. É uma revolução, e eu vou estar contando um pouco mais hoje sobre essa revolução, como nós descobrimos isso, e o que aconteceu, e o que até hoje está acontecendo, revolucionando os life groups das Past Church e todo o mundo, para a glória de Jesus. Então, a realidade é que o purê de batata funciona quando se torna uma unidade, quando se torna purê. Qual é a diferença? Um saco de batata, batata tem que ser cozida, convertida, tem que ser descascada. As pessoas vão ter que estar sendo tratadas. Elas não necessariamente durante a reunião do Life Group, mas paralelo, estão sendo discipuladas. As cascas estão saindo, né? As pessoas estão se abrindo, tá certo? Agora, veja bem, o que é a casca? A casca é a máscara que nós normalmente usamos para tentar disfarçar, né, quem nós somos. Então, é aquela fachada. Quando a pessoa começa a tirar a casca voluntariamente, se abrir com o discipulador, a vida dela muda. Agora, o discipulador pode amorosamente encorajar? Pode. Eu já reuni com pessoas, por exemplo, homens que eu estava ajudando a crescer espiritualmente, e eu falando assim para eles, vamos supor, olha, eu venci o meu pecado pela intimidade com Deus e também quando eu comecei a me abrir contra a pessoa, porque olha que a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados, para ser libertos do pecado. Quando eu comecei a me abrir, eu venci o pecado. Mas eu fui transparente, mas isso aí é uma escolha sua, só se você quiser. Quantas vezes eu já vi eles falar assim, mas eu quero falar para você, eu já pedi perdão a Deus, mas eu quero falar para você dos meus pecados, para você orar por mim, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Então, por isso que eu digo, cada batata é diferente, mesmo cozida, tem batatas que você só trisca nela e a casca já começa a sair. A casca já começa a sair. É aquele cristão tão quebrantado que você só fala para ele um pouco sobre o discipulado. Eu quero me abrir, ore por mim. E ele começa já a tirar a casca, né? Você só trisca, mas tem batata que ela está cozida.
só que a casca não sai de uma vez. Você já viu? Você tenta descascar e você tem que ter muito cuidado para não machucar a batata, né? Porque você tenta tirar e a batata, ela está bem cozida, mas a casca está bem grudada nela. Você já viu? Então você tem que ir com muita calma. Tem cristão que demora para se abrir. Não força nada. Ele que tem que se abrir, tá? Então você realmente, se quiser ter um purê de batata, a realidade é que, além de ser convertido de verdade, cozido de verdade, de uma forma espontânea, orgânica, paralela ao life group, mas esse discipulado que vai acontecendo, a pessoa vai abrindo e as cascas vão caindo, as máscaras vão caindo, as fachadas, e a pessoa começa a se abrir e ela é curada e tratada. Agora é uma batata cozida e sem a casca. Aleluia. Pergunta para o seu vizinho: você é uma batata que ainda tem casca? Aleluia. A realidade, vamos ser bem honestos, todos nós ainda estamos nos abrindo, aprendendo a ser cada vez mais transparentes, não é verdade? Então isso é muito lindo. Muito bem, agora, escuta bem, uma vez descascadas, tá, e cozidas, ainda não tem purê de batata. Tem que ser amalgamadas juntas, né? Para ser um delicioso purê de batatas. Agora, para que tenha esse tempo juntos, eu expliquei no último Tadel, na parte 2 dessa pequena série, eu expliquei que tem que haver uma mudança radical de paradigmas. Que eu mostrei como a igreja primitiva, a Bíblia fala que diariamente estavam juntos, ou no templo ou nas casas, mas toda hora junto, comendo suas refeições com alegria. E eu falei que muitos querem ter os resultados, os frutos, os milagres da igreja primitiva, sem ter os valores. E para poder ter os resultados, primeiramente, tem que ter os valores, tem que ter essa prática de estar toda hora juntos. E isso é algo deliberado, intencional, que você tem que escolher fazer. E eu também expliquei que para ter esses valores tem que haver uma mudança de paradigma. E eu contei um testemunho como eu e Andréia tivemos uma mudança radical de paradigma. Como nós, recém-casados, mesmo amando muito a Jesus, mesmo amando muito os irmãos, nós não gostávamos de estar toda hora junto com os irmãos. A gente gostava de estar com nossas famílias, né? Família dela, minha família. Nós gostávamos de estar um com o outro e não toda hora junto com os irmãos. E como Deus teve que trabalhar conosco, como nós fomos quebrantados e transformados, e como nós hoje amamos estar com os irmãos. Por quê? Porque houve uma mudança de paradigma, e por causa dessa mudança de paradigma, nós começamos a ter novos valores. Agora, uma vez que nós tivemos novos valores, qual é o próximo passo? Novas práticas. Você vai ter que ter agora novas práticas para poder experimentar realmente os frutos que a igreja primitiva também experimentava. Tantos milagres, tantas curas, diariamente, tantas pessoas sendo salvas, tantas coisas poderosas que a gente vê na igreja primitiva, mas para ver isso, tem que ter essas práticas. E para ter essas práticas tem que ter os valores. Nós agora, eu e André, tínhamos esses valores. Nós entendíamos que nós estávamos errados e que nós queríamos tirar muito tempo agora com os irmãos. Então nós conversamos entre nós. Eu lembro que nós falamos: olha, nós vamos fazer o seguinte, e olha que a igreja lá em Santarém já tinha crescido um pouco, já tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas, perto de 1.000 pessoas. Nós já tínhamos talvez umas 35, 40 grupos pequenos. Não tínhamos tudo isso ainda, não. Ainda estava menos, né? Talvez tinha uns 17 grupos pequenos, 15 grupos pequenos. Mas eu lembro... mas depois
Perdão, agora eu estou lembrando que começou a multiplicar mais. Então já estava talvez uns 35 grupos pequenos. Eu lembro que eu também estava dando supervisão para 50 igrejas Past Church, a maioria no Ribeirinho, pequeninhas. Mas eu era o supervisor geral. Claro que eu pessoalmente não ia para todas essas igrejas sempre, em vez em quando, para reuniões com as lideranças, mas eu que era o pastor supervisor. Claro, nós tínhamos os missionários que cuidavam, mas agora imagina, eu já tinha muita responsabilidade, cuidando de 50 igrejas, eu cuidando de uma igreja que estava chegando cada vez mais perto de 1.000 pessoas, e umas 35 grupos pequenos, 35 life groups. Minha agenda era muito lotada, muito lotada. Sabe qual era o nosso dia da família? Porque nós não tínhamos filhos ainda, nosso dia da família só era segunda-feira, de 4 horas da tarde em diante, né? Que era o nosso dia da família, nossa folga. Todo o resto da semana era trabalho no duro, e no domingo pregando várias vezes, ensinando e tudo. Então, e segunda-feira também era trabalho no duro, só de 4 horas da tarde em diante, que era a nossa folga. Então, eu vivi uma vida muito intensa, muito cheio de trabalho, mas eu e ela decidimos, nós mudamos nossos paradigmas, então nossos valores também mudaram, e agora tínhamos que mudar a prática. Nós falamos, vamos fazer o seguinte, então, todo dia vamos estar com alguém do nosso life group. Todo dia. Então, naquela época não tinha celular, não tinha toda a internet que hoje em dia tem, que é bem mais rápido você se conectar ainda mais. Vocês e nós, agora também eu, temos uma grande vantagem hoje em dia, que nós não tínhamos naquela época. Mas nós falamos, olha, Alguns desses dias talvez é um telefonema, porque naquela época não podia só mandar uma mensagem, né? Você tinha que ligar mesmo e às vezes conversar muito tempo. Então talvez um telefonema bem comprido com alguém, podia ser, mas a maioria das vezes seria presencialmente. Seria comendo com alguém, saindo com alguém, fazendo visita talvez para um parente de um dos irmãos do Life Group, para o hospital, para um parente dele que estava doente, enfim, todo dia, exceto o dia da família, nós íamos estar juntos com um ou mais do Life Group. Olha só, nós falamos, nós vamos ser radical com nossa agenda? Nós vamos. Estamos prontos para fazer isso? Estamos. Muito bem. Aí chegou um momento de realmente compartilhar isso com o Life Group, tá? Isso aqui é impressionante o que aconteceu. Deixa eu explicar. Na realidade, eu havia liderado um certo life group lá em Santarém, bem no comecinho da visão, eu liderei um life group, e aí depois ele mudou para a casa de alguém, e depois eu passei aquele life group para outras pessoas cuidarem. Muito bem. Depois, quando eu vi que tinha muitos empresários da nossa igreja que não estavam participando do Life Group, porque os Life Groups lá na nossa igreja naquela época era na sexta-feira à noite, e a DONEP que nós tínhamos também naquela época, também era na sexta-feira à noite. Aí, o que eu fiz? Eu mudei os Life Groups todos para quarta-feira à noite, e comecei a falar para os empresários que era importante eles também participarem do Life Group, porque eles antes participavam da DONEP e não precisavam de participar de Life Group. Mas eu falei, não, agora eu acho que é importante vocês estarem em Life Group. Não posso forçar, mas eu quero encorajar isso. E para encorajar, eu mesmo vou liderar um Life Group na quarta-feira à noite. Então, na casa de um pessoal muito precioso, eu e André começamos um Life Group na quarta-feira à noite, com esses empresários, com muitas pessoas. Muito bem, esse Life Group multiplicou e fomos para a casa de um outro apartamento lá, de um pessoal, chamava-se o Darionaldo e a Sandra. E nesse apartamento, então, o meu Life Group, eu deixei um dos empresários responsáveis para liderar esse Life Group. Então, eu supervisionava os Life Groups e eu congregava nesse Life Group. Muito bem. Só que esse empresário
saiu de férias. Ele falou, ei, Bia, eu vou estar indo de férias. Você pode estar cuidando do Life Group enquanto eu estou de férias? Eu falei, claro, pode sim. Então, eu e André chegamos lá naquele dia, já com esse paradigma já tinha mudado. O paradigma já tinha mudado, os valores já tinham mudado, e agora nós estávamos prontos para mudar a prática. Então, escuta bem. A gente chega lá no Life Group, tem alguns casais de empresários da nossa igreja lá. Só que eles sabiam a minha obsessão de sempre estar ganhando novas pessoas para Jesus, e até então o Life Group era meio como saco de batata, né? Só trabalha, vamos ganhar almas para Jesus, vamos reunir, vamos orar e ler e tudo, e ganhar almas para Jesus e tal. Você está entendendo? Não era um purê de batata. Então, chegamos lá, e aí, um por um, os casais vão falando, eu convidei o fulano e tal, falou até que vinha, mas não veio. Outro falou, eu convidei o fulano de tal, mas ele está viajando, ele está de férias, ele falou que quando ele voltar de férias ele veio. Outro, eu convidei, todos meio se desculpando comigo, né, porque que eles não trouxeram nenhum convidado, né? E aí eu desarmei eles, porque esse era o paradigma antigo que a gente tinha de Life Group. Tem que trazer gente nova, vamos lá, e tal. Aí eu desarmei eles, eu falei assim, não, mas num certo sentido, eu estou até feliz que não tem ninguém assim convidado aqui, só nós aqui. Aí eles olharam para mim, poxa, o Abe, que é tão obcecado por ganhar novas pessoas por Jesus, está falando uma coisa dessa? Eles olharam para mim, eles espantaram. Eu falei, sabe por que eu estou tão feliz? Porque eu quero passar uma nova visão para vocês. Eu quero passar. Aí eu passei para eles a visão do purê de batatas. Toda essa visão, tudo que eu estou falando para vocês, essa já é a terceira palavra aqui no Tadel. Eu passei essa visão, eu e a Andrea, né, amor? Foi muito legal. Nós passamos essa visão. Aí eu falei, agora, para isso funcionar, eu falei para eles, nós vamos ter que sacrificar, no bom sentido da palavra, a nossa agenda. Nós vamos ter que estar todo dia juntos. Nós vamos ter que estar fazendo as coisas juntos. Nós vamos ter que estar tirando as máscaras, tirando as cascas. Nós vamos ter que estar fazendo coisas juntos. Talvez jogando vôlei junto em vez em quando, comendo um churrasco junto, tendo nessa comunhão profunda, todo dia, às vezes é só 2 casais aqui, outras vezes é todo mundo junto, numa vigília, mas toda hora junto, toda hora junto. Se a gente quer os resultados da igreja primitiva, nós vamos ter que ter as práticas da igreja primitiva. E a igreja primitiva, a Bíblia fala que eles todos os dias estavam juntos, no templo e nas casas, comendo suas refeições com alegria. Eu falei, vamos ter que fazer isso. Eu tinha certeza, irmãos, que aqueles empresários iam chiar. Que eles iam dizer assim, o quê? Nossa agenda não dá, pastor. Nossa agenda não dá. Olha, eu tenho que levar minha filha para natação. Depois o meu filho tem inglês. Eu tenho isso. E minha empresa não vai dar, pastor. Não vai dar para o senhor, é fácil, que o senhor está falando que é pastor e tem tempo para isso. Mas para nós não vai dar. Eu pensei, eu tinha certeza que eles iam falar assim. E eu já estava com a resposta na ponta da língua. Né? Já estava com a resposta na ponta da língua. Eu ia falar assim, bem, vamos comparar nossas agendas e vamos ver quem é mais ocupado. E eu ia provar para eles que eu era mais ocupado do que eles, que minha agenda era mais cheia do que a deles, e que eu ia sacrificar, eu e André íamos sacrificar uma agenda que era mais lotada do que a deles. E por que eles também não podiam sacrificar? Eu já estava pronto para, com muito amor e carinho, não amor e carrinho, viu, irmão? Amor e carinho, eu ia com muito amor e carinho convencê-los. Eu pensei que a reação deles ia ser essa, mas não foi. Sabe como foi a reação? Quando eu passei toda a visão e falei, só que para isso funcionar, nós vamos ter que estar toda hora juntos, praticamente todo dia juntos, nós vamos ter que estar fazendo coisas juntos. Sabe o que eles falaram? Eles falaram, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, estar mais juntos. Aí um até falou, um dos novos convertidos, um dos empresários mais novos convertidos lá, e falou assim, inclusive, eu tenho um filho. Ele falou,
Quando eu chegava do trabalho, o que eu fazia? Eu tomava banho, jantava, aí ia para o barzinho lá perto de casa, porque meu filho já tinha que dormir, e eu ia para o barzinho. Ele falou, eu sei que não eram os amigos, assim, no sentido bem profundo da palavra, mas pelo menos era uma certa amizade que eu tinha todo dia lá, para ter no papo, no barzinho e tudo. Ele falou, agora não, eu sou crente, então eu chego em casa, tomo banho, janto, meu filho vai dormir, eu fico lá olhando para minha esposa, a gente não tem amigos, não tem nada, né? Eles iam para o Life Group, mas era só um saco de batata, olhavam para o outro, porque, irmãos, a reunião do Life Group em si só é 30%, no máximo 40% das atividades que devia estar acontecendo a semana toda. Então, aquilo só é um pedaço, a reunião. E eles falaram, é isso que a gente quer, essas amizades profundas. Então, todo mundo fez uma aliança aquele dia, né, amor? Foi revolucionário, eu nunca vou esquecer aquele dia. E todos nós falamos, então nós vamos estar todo dia juntos. E começamos a cultivar uma amizade tão profunda com aqueles casais, eu e Andréa. Quando o líder chegou, ele viu a atmosfera diferente. Falou, uau, aí, falou, o que aconteceu? E eu falei, eu passei para ele também a visão do purê, ele também comprou a ideia, acreditou. Todo dia nós começamos a fazer coisas juntos. Eu lembro que alguns casais, às vezes faziam uma vigília. Eu lembro que todo domingo tinha, quase todo domingo, né, amor? Depois do culto da manhã, o Life Group fazia alguma coisa. Seriamente, fazia coisa junto. Jogava vôlei junto, fazia um churrasco, uma feijoada. O sábado de manhã, a gente fazia um grande café da manhã. Né? Então, o que era o café? A gente reunia na casa de um dos irmãos, para o sábado de manhã, cada um trazia, vamos supor, um trazia o queijo, outro trazia um trazia o queijo e presunto, outro trazia as frutas, outro trazia o pão e os ovos e tal. Aí fazíamos aquele grande ajuntamento de panela. E aquele café da manhã, e às vezes, depois do café, juntos, celebrávamos a Santa Ceia como Life Group, diante da presença de Deus. Queridos, era tanto amor, tanto carinho, tantas lágrimas de alegria, aprendendo e ajudando um ao outro, porque, olha, esse tipo de comunhão não é só reunir para falar de futebol, de política e tal. Não, esse tipo de comunhão é outro tipo, que eu vou explicar para vocês. Mas o que traz é uma alegria tão difícil de explicar para vocês. É uma alegria tão sobrenatural. E nós estávamos agora realmente praticando igual a igreja primitiva. Todo dia estávamos comendo na casa um dos outros com alegria. É muito divertido. Foi, olha, maravilhoso. Agora, o que aconteceu? Foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que os irmãos falaram, nós estamos amando tanto isso. E o nome do nosso Life Group, eu não lembro qual era o nome, vamos supor, talvez era assim, Caminhando com Jesus, talvez era o nome do Life Group. Eles falaram, pastor, vamos mudar o nome do Life Group? Você concorda? Podemos mudar? Falei, claro que pode mudar. Vamos mudar para purê de batata, porque mudou nossa vida. Queridos, eu vou te falar, nós nunca mais falávamos um para o outro, tem que trazer convidado. Não. Mas começou a aparecer tanto convidado, não sei de onde. Começou a aparecer tanta gente. Sabe por quê? O mundo está morrendo de fome para esse tipo de amor, para esse tipo de comunhão. As pessoas do mundo, elas não têm essas amizades genuínas, profundas. Elas não têm esse amor de verdade. E quando encontram esse amor, aquilo é um imã. O nosso Life Group logo não cabia, tanto empresário, era tanta gente vindo, lotou, e a gente nunca mais falou, tem que trazer convidado, nunca mais tínhamos falado isso. Todo mundo queria estar lá, porque todo mundo tem fome para esse tipo de amor. E logo não coube mais, e multiplicou, e formou um novo Life Group, Purê de Batata 2. Foi o nome do novo Life Group. Depois, Purê de Batata 3. Depois, Purê de Batata 4. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e Andréa, nós tínhamos nossas duas famílias que a gente era apaixonado por elas.
mas até nossos copastores, a gente não era tão íntimo com eles. Nós não tínhamos amigos antes disso, amigos íntimos, além das nossos parentes, né, amor? O que aconteceu? Nós começamos agora a ter amizades tão profundas, tão preciosas. Me dá vontade, assim, de fazer igual ele, chorar, mas de alegria. Chorar de alegria, porque, olha, foi tão precioso. Tudo mudou em nossa vida. Tudo mudou. Eu estou lhe dizendo, agora a gente tinha amigos tão profundos. A gente gostava tanto de estar com eles. Tanto. E aí a gente falava, olha, e quem nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, vamos em Santarém não tinha shopping naquela época, né? Mas poderia falar assim, vamos para o shopping com fulano de tal, né? Vamos sair para comer com o ciclano. E vamos convidar tal e tal casal para vir comer na nossa casa. Eu lembro que a gente fazia, eu lembro uma das vezes, foi numa chácara, onde nós fomos ter uma vigília, e uma sexta-feira à noite, só o pessoal do nosso Life Group. E antes da vigília, naquela chácara, tinha uma piscina, e nós todos nadamos, tomamos banho na piscina, para depois jantar, uma janta leve, e depois a vigília. Orar até lá para 1, 2 horas da manhã, para depois voltar para casa, né? Então, aquele sábado de manhã nós não reunimos, mas em vez em quando, talvez no sábado de manhã, irmãos, era muito, eu vou te falar. E o tanto de gente que começou a converter, o tanto de transformação, era tanta comunhão, era tanta coisa maravilhosa. Agora, existe uma felicidade que é impossível explicar para você quando você começa a praticar isso juntos. Evangelizar juntos, às vezes, um casal falava assim, o meu parente agora de repente está querendo muito saber sobre Jesus. Eu queria convidar vocês para virem, né? Ele convidava 1 ou 2 casais do Life Group para vir na minha casa, que nós vamos estar tendo um almoço juntos com esses meus parentes. Vamos ganhá-los para Jesus? Vamos ganhar. Então tinha aquela conspiração santa de ganhar as pessoas para Jesus juntos. Maravilha, olha, tudo mudou. Era brincando juntos, era assistindo um vídeo juntos, né, um filme juntos, era assistindo um jogo da seleção brasileira juntos, um estilo de vida, tudo mudou. Agora, deixa eu explicar, esse tipo de comunhão era comunhão com propósito, é o que a Bíblia chama koinonia. Por favor, diga em voz alta, koinonia. E diga comunhão com propósito. Olha esse versículo aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25. Tá? Olha só o que ele diz. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Por isso que ele diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E eu quero voltar para o versículo 24, primeiro versículo desse trecho. Olha só, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Então, esse tipo de comunhão, escuta bem, gente, porque muitos life groups até fazem comunhão, um churrasco, uma feijoada. Aqui na parte de São Paulo, muitos life groups estão fazendo comunhão, churrasco e tal, mas às vezes a sua comunhão não está tão certa, sabe por quê? Porque não é uma comunhão com propósito. Então, por favor, diga de novo, comunhão com propósito. Tá bem, então escuta bem. Como essa comunhão com propósito? É isso aí, olha. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Então, na comunhão com propósito, é assim, tá? Eu sugiro que seja assim. Tem vários casais sentados lá na roda, estão comendo lá e conversando e batendo papo.
Não é errado falar de futebol, de política, essas coisas, mas não é o foco. Não é o foco. O foco são isso aqui, ó, a fim de ajudá-los todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Então, o que você faz? Naquela conversa lá, vocês vão puxando assuntos que vão encorajar uns aos outros a ser mais íntimos com Deus, a serem mais cheios de Jesus. Por exemplo, talvez alguém lá fala assim, ele fala para o líder do Life Group, né? Vamos supor que o Augusto é o líder do Life Group. Então ele fala assim para o Augusto, Augusto, eles estão lá comendo churrasco. Augusto, queria até saber melhor, mas como que você, eu sei que você é muito fiel no seu tempo a sós com Deus, como que você é fiel, cara? Porque eu começo a ser fiel, aí eu sou até fiel por alguns dias, aí passa dias sem eu ler a Bíblia e eu orar, e eu quero ser mais fiel no meu TSD. O que você faz? E o Augusto fala, cara, eu também passava por isso, mas depois eu comecei a fazer o seguinte, religiosamente, no bom sentido da palavra, eu comecei a ter um horário certo e um local certo. Então agora eu defendo aquele horário. É um horário que eu tenho, antes de eu tomar café, bem cedo de manhã, eu levanto, o despertador sempre desperta naquele horário, eu vou, lavo o rosto e eu vou lá para a sala sozinho com Deus, e eu tenho esse tempo, eu e Deus. É um horário certo e eu tenho um local certo, é protegido para mim, todo mundo sabe disso, que aquele local, aquele horário é certo. Aí todo mundo fala, uau, que ideia legal, cara, eu vou fazer isso também. Aí o outro fala assim, não, Augusto, você até no discipulado já tinha até me ensinado isso, eu estou praticando, mas agora eu quero saber como que eu faço para minha mente não distrair, porque eu tenho um local certo, eu tenho a hora certa, mas eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, aí de repente eu me vejo pensando em outras coisas, e eu penso o que eu vou fazer durante o dia e tudo, e nem estou prestando atenção no que eu estou lendo. Como que eu faço para minha mente não ficar distraindo? Às vezes eu até estou lendo, mas não estou nem pensando no que eu estou lendo. Aí, outra pessoa fala assim, eu fazia a mesma coisa, eu tinha a mesma coisa, mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi porque os hebreus, quando eles meditavam e liam a Bíblia, eles liam em voz alta, mesmo que fosse bem baixinho. Mas quando você movimenta a boca, isso aciona melhor a sua mente. Então você deve ler, talvez bem baixinho, mas vai lendo. Isso que a Bíblia fala, medite de dia e de noite, não cesse de falar. Fique falando, meditar no hebraico, sabe o que é? É murmurar, falar baixinho. Então vai falando e isso vai focar a sua mente. Legal, cara, essa ideia. E todo mundo fala, aquela comunhão se torna todo mundo fica tão empolgado com as coisas de Deus. Aí um fala assim, cara, eu queria até saber, viu, João, como que você ganhou seu vizinho para Jesus? Que ele está aqui, né? E o seu vizinho que está novo convertido aqui entre nós, que legal, né? Tomé, que é o seu nome, sim. Como foi, João, para você ganhar o Tomé para Jesus? Conta para nós. E Tomé, como que foi para o João ganhar você para Jesus? Aí eles contam o testemunho e a pessoa fala, cara, eu vou fazer isso também, que legal. Aquela comunhão se torna tão maravilhosa. Não é só falar de política, de futebol, de como o mundo está horrível, né? Não, meu Deus, isso não é comunhão bíblica. Koinonia bíblica é isso que eu acabei de falar aí para vocês. Diga, comunhão com propósito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero dizer que nós aprendemos vários segredos aqui, tá? Que eu poderia compartilhar, mas o tempo não dá. Deixa eu só contar aqui, antes de concluir, algumas coisas. Tudo mudou em Santarém. Aquele nosso Life Group fez assim, multiplicando, e todo mundo, amando o Life Group. Aí eu tive uma grande reunião com a igreja, todo mundo lá. Aí eu pedi a Sandra, que era a anfitriã, lembra que era no apartamento dela, que era o Life Group. Eu pedi, Sandra, você pode dar um testemunho? Eu dou com toda alegria, pastor. Estava toda a igreja lá, muita gente. Ela falou, gente, o nosso Life Group reúne na quarta. E a quarta-feira era o pior dia da semana para mim, ela disse. Sabe por quê? Porque eu não queria o Life Group na casa. Mas
por amor e respeito ao meu pastor, eu não queria falar para ele, eu não tinha coragem de falar para ele que eu não queria o Life Group. Mas por que eu não queria? Que dava muito trabalho. E aquelas pessoas nem eram meus amigos. Então, toda quarta eu tinha que limpar a casa, tinha que ter tudo bem limpinho, um lanche grande. Aí chegava lá aquela pessoa, nós só éramos um saco de batatas, irmãos. Olha, eu não gostava do Life Group na minha casa. Era o pior dia da semana. Ela falou, mas depois, olha o que ela disse, mas depois que nós aprendemos a visão do purê de batatas, ela falou, agora são meus amigos, eu amo eles. Eu estou todo dia com eles, ela disse. Todo dia. Ou com um, ou com dois, ou com três, mas todo dia nós estamos juntos fazendo coisas. E ela disse, e sabe o que mais? Quarta-feira hoje é o dia favorito, é o dia que eu mais amo da semana. Aí parece que a semana passa devagar demais. Eu queria que todo dia fosse quarta-feira, porque é o dia onde eu recebo meus amigos em casa. Eu amo quarta-feira, eu amo estar junto com eles. Aí outra pessoa contava testemunho todo. A igreja falou assim, eu lembro que a irmã Dora, né, a Marilé conhece bem a pastora Dora, missionária Dora, que hoje é missionária pastora, mas na época a Dora era um líder de Life Group. A Dora depois falou para mim, pastor, eu fiquei ouvindo vocês falar do sábado de manhã, os cafés juntos, esse purê. Eu ouvi a irmã Sandra dar aquele testemunho, como ela amava, como era gostoso, como o Life Group explodindo em crescimento. Ela falou, eu fiquei com uma inveja santa. Eu nunca vou esquecer que a Dora falou assim, eu fiquei com uma inveja santa, pastor. E eu decidi, nós vamos colocar isso em prática. Aí a Dora depois veio para mim e falou, pastor, nós colocamos em prática, meu Life Group está explodindo em crescimento, está tão delicioso, está tão gostoso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, toda Santarém mudou. Nós na época tínhamos uns 35 Life Group, fez assim, ó, bum! Multiplicou. Logo era 70 Life Group. Depois era 150, 200. Hoje são mais do que 3.600 Life Groups lá, para a glória de Jesus. Tudo mudou. Essa visão do purê de batata foi o princípio número 1 que mais transformou os nossos Life Groups. Eu estou lhe dizendo, tudo mudou na nossa vida. Tudo mudou na nossa vida para a glória de Jesus. Tudo mudou. Eu e Andréa começamos a ter essas amizades profundas e amar essas amizades. E gostamos tanto. Você tem a capacitação sobrenatural dada por Deus quando você nasceu de novo de praticar o purê de batatas. Você tem essa capacitação, você tem essa graça, você pode escolher a fazer isso, a praticar isso. Diga em voz alta, eu tenho a capacitação sobrenatural dada por Deus, desde que eu nasci de novo, de praticar o purê de batatas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Começamos a ver tantos milagres. Lembra que a Bíblia fala? Veja esse texto em Atos 4, 34, 35. Fala assim, não havia... não é esse texto, não. É Atos 2, 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, era tanto milagre começando a pipocar. Milagre. Eu lembro uma vez, num Life Group lá, apareceu uma irmã que tinha câncer. Eu não vou poder contar todos os detalhes, mas ela estava com câncer de mama. E aquele Life Group, o líder do Life Group reuniu o Life Group e falou assim, gente, eu reuni vocês, porque ninguém sabia, né, que ela tinha câncer. Ele falou, porque eu queria falar para vocês que o nosso Life Group está com câncer. Aí todo mundo tomou um susto. Ele falou, sabe por quê? Porque nossa irmã está com câncer. E a Bíblia fala que quando um sofre, todos sofrem juntos. Mas o Life Group comprou a briga, começou a orar e jejuar por ela. Já estava marcado a cirurgia. Aí depois de orar e jejuar muito por ela, falaram assim, irmã, se Deus quiser te curar através da cirurgia, beleza. Mas faz um exame mais uma vez, porque nós acreditamos que a irmã já está curada. Ela foi e fez o exame, a mamografia,
nem um traço de câncer, nem foi operada, totalmente curada, para a glória de Jesus. Aí o que ela fez? No culto de celebração domingo, sobe aqui e ela mostrou. Mamografia antes, com câncer, precisa ser operada. Mamografia sem nenhum traço de câncer mais, depois que o Life Group orou, sem nenhuma cirurgia. Você sabia que é por isso que a gente chama culto de celebração? Porque a igreja não reúne só no domingo, não. A igreja reúne durante a semana toda nas casas, nas refeições, tomando suas refeições com alegria. Enquanto isso o Senhor vai acrescentando o dia a dia. A igreja está reunindo nas casas a semana toda. E no domingo ela só junta para celebrar os milagres que o Espírito Santo faz durante a semana toda. Por isso que chama-se culto de... É para celebrar os milagres que Jesus vem fazendo durante a semana toda. Para a glória. Não é lindo isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.